Oi pessoal, vamos continuar os nossos estudos de literatura, agora com o capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos estudar o modernismo no Brasil com a primeira geração, que é a geração de 22, também chamada de fase de destruição, né? Essa destruição faz uma referência aos paradigmas, aos preceitos das escolas passadas. Então, destruir, né, essas regras passadas e construir uma nova literatura. Então, essa nova literatura, né, vocês conseguem perceber aí com essa referência da Tarsila do Amaral, que na verdade seria não essa nova literatura, mas essa nova arte, né, com a pintura da Tarsila do Amaral, que é a pintura chamada aí, intitulada A Negra. Nessa pintura, vocês já observam esses novos preceitos da geração de 22, né, do modernismo no Brasil, que é uma pintura de uma mulher, mas que não tem características fielmente reais, né? Você observa que parece uma mulher, mas a gente observa o estilo, como é que é essas pernas, né? E ao mesmo tempo que é perna, já tem pé, tudo junto, né? Esse peito ou seio tão assim grande. Então, para toda essa produção, tanto literária quanto para a produção artística em geral, né, na música, na pintura, na escultura, vocês vão observar que tem uma história por trás, né? Há um objetivo. Então, em relação à pintura da Tarsila do Amaral, né, intitulada A Negra, pintada em 1923, ela é resultado de uma história que a Tarsila ouviu, né, durante a sua infância. Qual é essa história? De que algumas ex-escravizadas, né, eram obrigadas a trabalhar ininterruptamente nas plantações de café. E aí elas tinham que cuidar dos filhos. Como ia cuidar e trabalhar ao mesmo tempo? Então elas amarravam pedras nos seios de modo a alongá-los. Por isso o seio aqui, né, dessa tela, dessa imagem aqui, aparece dessa mulher, esse seio mais alongado. Então, para que assim elas pudessem colocar o seio, né, sobre os ombros e assim também pudessem amamentar os seus filhos, que eram carregados nas costas, tá? Então, por isso, a gente também, além de observar, saber o porquê aquela tela foi pintada daquele jeito, né, com aquelas características. Antes da Semana de Arte Moderna, que é o estopim, né, do modernismo no Brasil, nós tivemos ocorreram outras coisas, né, que foram também formas de fazer com que a Semana de Arte Moderna ocorresse. Então, esses outros acontecimentos foram importantes, né, que nós chamamos de antecedentes. Isso que aconteceu antes da Semana de Arte Moderna foi muito importante para essa consolidação do modernismo no Brasil. Em 1912, o artista lituano Lazar Segal chegou ao Brasil. Ele veio da Alemanha e lá ele foi influenciado pelo expressionismo, que é uma das vanguardas, não é assim? Ele expôs suas obras no Brasil em 1913 em duas exposições. A primeira na capital paulista e a segunda na cidade de Campinas. Essas exposições constituíram as duas primeiras mostras de arte moderna no Brasil, né? E apresentaram, na verdade, pela primeira vez as concepções de vanguarda no território nacional, notadamente o expressionismo e o cubismo. E aí vocês vão observar lá na tela do Lazar Segal, que é intitulada Duas Amigas, vão observar algumas características cubistas, como a questão da visualização, né, em ângulos diferentes, as formas mais próximas das formas geométricas e o uso de cores, né, cores fortes, também a expressão facial muito bem apresentada. Vocês vão observar duas mulheres com cores, né, as cores da pele que não remetem à realidade. Então, nós temos aí uma nova arte, com novos preceitos, né, novos paradigmas, diferentes dos outros já vistos até então. Em 1917, ao voltar dos Estados Unidos, a Anita Malfatti expôs algumas de suas obras. E essas obras
exibiam valores estéticos em sintonia também com as propostas das vanguardas europeias. Questão de vestibular. Professora, o que é que influenciou, né, muito fortemente a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil, na primeira fase? As vanguardas europeias, né? Por isso, essa conexão e também saber estudar bem as vanguardas europeias, nós estudamos, né, bem antes das aulas online. Então, é importante essa relação. As vanguardas europeias influenciaram diretamente o modernismo no Brasil na primeira fase, tá? Na primeira geração. No primeiro dia, a exposição da Anita Malfatti logrou relativo sucesso, né? Todo mundo achou interessante, era uma arte nova, mas no segundo dia houve aí, né, uma reprovação do público. Por quê? Porque o Monteiro Lobato achou essa arte muito estranha, né? Era uma arte que fugia muito do que a gente pode chamar de tradicional, né? E o Monteiro Lobato era muito tradicional em relação, né, à arte e à literatura. Então, ele produziu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, fazendo uma crítica às obras da Anita Malfatti. E por isso o público, né, em geral, começou a repensar sobre as obras. E, inclusive, algumas das telas vendidas foram devolvidas, certo? Porque o artigo Paranoia ou Mistificação acabou também mudando a forma, né, das pessoas observarem a arte do modernismo no Brasil. Então, eu trouxe um trecho do artigo Paranoia ou Mistificação para vocês terem contato com essa crítica do Monteiro Lobato. Também está no livro de vocês. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas. Os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante as mais das vezes com a luz de escândalo e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Então, nós temos aí uma crítica, né, às vanguardas europeias que influenciaram a arte do modernismo na primeira geração. Então, o Monteiro Lobato deixa claro aí que essa nova arte é paranoia ou mistificação. Em resposta a esse artigo, o Mário de Andrade publicou no Jornal do Comércio um artigo no qual começa a revelar os princípios que constituiriam a base da arte modernista no Brasil, que são eles: a rejeição ao artificialismo, a arte pela arte, as regras limitadoras da criação e a imposição de um conceito de beleza convencional. Então, esses são os preceitos, né, que constituíram a base da arte modernista no Brasil. Em 1922, o escritor publicou Paulicéia Desvairada, né, a primeira obra literária considerada modernista no Brasil. Esse livro é constituído por uma coletânea de poemas com deboches, perturbações e suspeitas em relação ao lugar em que ele foi criado, que é São Paulo. Concilia aí estéticas diferentes, né, para criar o panorama da cidade. Traz princípios da escrita automática, né, do surrealismo, estruturação sintática desconexa, do futurismo e do cubismo. E também traz aí uma atitude iconoclasta e irreverente do dadaísmo. Então, é um livro que vai apresentar, né,
referência às vanguardas europeias. Vamos agora, né, conhecer um pouquinho a Semana de Arte Moderna, que foi o estopim do modernismo no Brasil. Na Semana de Arte Moderna, vocês vão perceber que houve uma proposta de renovação da produção artística brasileira, que se via muito presa ao passado e aos modelos europeus. Em 1922, ano de comemoração do centenário da independência do Brasil, foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, né, aconteceu em 3 dias, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro, né, com exposições e apresentações, e foi aí organizada por um grupo formado por artistas plásticos, poetas e músicos, todos pertencentes à elite paulista, né, da época aqui no Brasil. Na Semana de Arte Moderna, foram apresentados, né, várias poesias, música, a gente pode perceber exposições, e durante essa primeira fase nós tivemos a produção de manifestos e revistas, tá? E também pós 1922, né, pós a Semana de Arte Moderna, esses manifestos foram produzidos. Nós tivemos a revista Klaxon, né, que significa buzina, e fazia uma alusão a um dos símbolos da vida moderna e urbana. Nós tivemos também o Manifesto da Poesia para o Brasil. No Manifesto da Poesia para o Brasil havia uma reivindicação, né, por uma linguagem mais natural, era avesso ao bacharelismo e ao pedantismo e conclamava a originalidade nativa. Propôs também o primitivismo artístico dos povos negros e indígenas como fonte de imaginação estética. Então nós temos um movimento, né, que é esse movimento, o modernismo na primeira geração, que tem algumas características do romantismo relacionadas aí, né, ao nacionalismo, à exaltação das características do povo brasileiro, né, como a sua miscigenação, né, a sua história relacionada aos diferentes povos que constituem a nossa nação, a valorização da língua, né, da linguagem da época, na verdade, uma linguagem mais coloquial, certo? Tinha aí a liberdade de espírito e a junção do moderno e do arcaico brasileiros. Então não era deixar totalmente de lado aquilo que ficou no passado, né? Havia sim uma junção do arcaico e também do moderno. O Oswald de Andrade apresentou enquanto proposta-chave a criação da poesia brasileira de exportação, né? Essa poesia que, assim como o pau-brasil, que foi um produto brasileiro exportado e muito cobiçado, né, no mercado internacional, para ele a poesia poderia se tornar também um produto natural de exportação e ser valorizada fora do Brasil, tá? Nós tivemos também o movimento verde e amarelismo. O movimento verde e amarelismo considerava que a verdadeira literatura brasileira deveria rejeitar quaisquer contribuições e influências de culturas estrangeiras, trazia a composição de textos de tom ufanista, né, de idealização do país. O ufanismo é quando você supervaloriza, né, a sua pátria, a sua nação. Então, exaltava aí o primitivismo, propunham, né, os autores desse movimento o uso de uma linguagem coloquial e a subversão às regras gramaticais, preferência por poesias em versos livres, que são aquelas poesias que não seguem um padrão, né, pré-determinado. Então são poesias sem rima, sem métrica e também sem estrofe, não tem um padrão, né, fixo, certo? O Manifesto Antropófago, né, também foi publicado na época, né, em 1928, trazia a metáfora da antropofagia, que o Oswald de Andrade declarava que os artistas brasileiros deveriam assumir uma posição crítica em relação às influências estrangeiras. Então, a gente vai trazer o estrangeiro para o Brasil, né, a arte estrangeira para o Brasil? Não. O que os artistas tinham que fazer na proposta do Oswald de Andrade? Eles precisavam utilizar o termo antropofágico, né, como associação do ato de devorar e assimilar e deglutir a cultura estrangeira, mas trazendo para a realidade nacional.
Então eles propunham aí que o Brasil se alimentasse, né, devorando daquilo que haveria de útil nas culturas estrangeiras, mas que eliminasse, né, em contrapartida, aquilo que fosse considerado inócuo, supérfluo ou obscuro, tá? Então nós temos aí um objetivo, né, desse manifesto antropófago, que é transfigurar a cultura, principalmente a europeia, configurando aí ou conferindo um caráter, né, o caráter nacional. A linguagem do modernismo na primeira fase. Havia uma despreocupação com os padrões formais da língua portuguesa, certo? A linguagem era mais coloquial e espontânea. Havia negação também ao preciosismo vocabular e à sintaxe. A poesia era vista também como um ato político que deve ser considerado uma manifestação de nacionalismo. Também a valorização da variedade linguística brasileira, por isso o uso da linguagem coloquial, né, que é a linguagem do povo. Os autores escreviam algumas palavras de modo semelhante à forma como eram faladas, né, como essas palavras eram faladas pelas pessoas. Então tinha também essa transposição da linguagem coloquial para o texto literário. Aqui tem um exemplo, né, da linguagem do modernismo, né, da primeira fase, diz assim, o título é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então tem essa crítica aí, né, a linguagem falada pelo povo brasileiro e essa linguagem, né, que é utilizada nos textos de antes, né? Então traz aí essa vertente mais voltada para a variedade linguística do Brasil. Algumas características aí da primeira fase do modernismo. Se não der para acompanhar no vídeo, vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá? Tem aí no livro de vocês e eu só transpus aqui para o slide. A utilização de temas do cotidiano, o uso do romance de tempo psicológico, obedecendo ao fluxo de consciência, e do romance sistemático, né, caótico, em oposição àquele romance de tempo cronológico. A valorização de temas tradicionalmente antipoéticos, a desmistificação dos ideais passados e consequente busca de diferentes propósitos, o aparecimento do poema piada, certo? Como uma sátira à poesia tradicional, tendo Oswald de Andrade como seu principal representante, uma liberdade métrica, né, utilizando os versos livres, com ou sem metro, né, determinado, e também os versos brancos, que são aqueles versos sem rimas. A liberdade gramatical, principalmente no campo da sintaxe. Então essas são as características da primeira fase do modernismo no Brasil. Nós encerramos aqui a nossa aula sobre a primeira geração, essas características gerais, certo? E na próxima aula a gente continua com os autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Um abraço e até a próxima aula.